A vacinação contra a Covid avança no Brasil. E graças a ela, a pandemia atinge seus números mais baixos desde que chegou ao país. Mas mesmo assim, o presidente continua jogando contra. Dessa vez, ele fez uma associação mentirosa entre o imunizante e a AIDS. O repúdio foi imediato. Mas Bolsonaro não dá mostras de que vai parar de alimentar o seu poço sem fundo de desinformação. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 25 de outubro de 2021, dia em que a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados e o deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, entraram com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. O motivo é uma live transmitida na quinta-feira, dia 21, nas redes sociais do presidente. Nessa live, ele associou as vacinas contra a Covid-19 ao desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é popularmente conhecida como AIDS. A afirmação, que é uma mentira, foi baseada numa notícia falsa difundida no WhatsApp e nos grotões da internet. A medida de parlamentares de oposição ocorre em meio às diversas reações negativas à fala do presidente. A mais contundente delas partiu do Facebook e do Instagram, que removeram o vídeo das suas plataformas. Lives como essa são feitas semanalmente pelo presidente e são cenário constante de difusão de notícias falsas a respeito de temas variados, como as urnas eletrônicas, o tratamento precoce com remédios ineficazes contra a Covid e o isolamento social adotado por gestores locais ao longo da pandemia. Mas a live na qual ele associou a vacina contra a Covid-19 à AIDS foi a primeira derrubada pelas redes sociais do Facebook. Antes dessa live, o único vídeo difundido por Bolsonaro a ser removido pelas plataformas do Facebook tinha sido uma conversa gravada com simpatizantes, na qual ele criticava o isolamento social e defendia o uso da cloroquina para tratar a Covid. O vídeo foi tirado do ar em março de 2020, no começo da pandemia. Na época, as redes sociais começavam a adotar medidas para coibir a desinformação sobre o novo coronavírus. Já o YouTube, que é uma empresa do Google, já derrubou pelo menos 14 lives presidenciais, depois de uma revisão da sua política corporativa em julho de 2021. Outra coisa grave aqui. Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinado, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque posso ter problema com a minha live, não quero que caia a live aqui, eu quero dar informações concretas. Você ouviu aí o trecho da live do Bolsonaro que motivou a remoção do conteúdo do Facebook. Síndrome de imunodeficiência adquirida, a gente reitera, é popularmente conhecida como AIDS. A notícia falsa a que ele se refere circulou em grupos de WhatsApp e foi publicada em pelo menos 2 sites obscuros. Um é o blog Estilo Urbano, que diz ser, abre aspas, uma fonte de cultura visual online e que tem como objetivo celebrar a criatividade e todas as suas manifestações modernas, fecha aspas. O seu autor se identifica como Renato Cunha e se descreve como um, abre aspas, libriano curioso e inquieto formado em artes plásticas que começou a trabalhar como designer de interiores e logo depois resolveu ser estilista, fecha aspas. Essa fonte que reproduziu a notícia que o Bolsonaro vendeu como confiável publicou uma série de posts delirantes ao longo da pandemia. Um deles, de 23 de outubro, chama o Papa Francisco de chefe de igreja maçônica e o passaporte vacinal de nazista. Outra fonte dessa notícia falsa é um site chamado Coletividade Evolutiva, que espalhou muita desinformação ao longo da crise sanitária e que teve que ser desmentido mais de uma vez por veículos de checagem de fatos. Se você entrar na home do site, por exemplo, você vai ver lá, entre os destaques, um texto chamado Confie no Criador Celestial, não na religião, ciência e vacinas, não no sistema Matrix para te salvar.
A mentira divulgada nesses sites reproduzida pelo presidente é uma falsificação de relatórios produzidos pelo Departamento de Saúde Pública do Reino Unido. São relatórios divulgados semanalmente que em nenhum momento fizeram qualquer referência à AIDS ou a algum prejuízo causado ao sistema imunológico dos vacinados. Uma pessoa só pode contrair a AIDS depois de ter sido infectada pelo vírus HIV, que se dá pelo contato direto com o sangue, sêmen ou fluidos vaginais de um indivíduo infectado. A fala do Bolsonaro gerou reação imediata. A UNAIDS, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Combate à AIDS, emitiu uma nota aconselhando todas as pessoas que vivem com HIV a buscarem a imunização completa, lembrando que o grupo é prioritário na vacinação e está habilitado para receber doses de reforço. Abre aspas. Também asseguramos que não há evidência científica de associação entre receber a imunização completa e ter mais risco para adoecer em decorrência da AIDS. As formas de transmissão do HIV são bem conhecidas e detalhadas em literatura médica disponível, e a vacina não é uma forma de transmissão possível, fecha aspas. A Sociedade Brasileira de Infectologia, médicos, pesquisadores e professores também foram unânimes em repudiar a desinformação difundida por Bolsonaro. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Eduardo Lula, qualificou a fala como absurda, trágica, falsa, mentirosa e grotesca, e afirmou que ela impõe um ônus às pessoas que vivem com HIV. Já o senador Randolfo Rodrigues, da CPI da Covid, afirmou que vai incluir a live no relatório final da comissão, que vai ser votado essa semana. Além disso, Randolfo falou que vai pedir para que o ministro Alexandre de Moraes inclua a live entre as condutas de Bolsonaro investigadas no inquérito das fake news no Supremo. Bom, o Bolsonaro, portanto, ele solta uma mentira deslavada, descredibilizando as vacinas contra a Covid, justamente no momento em que sai um relatório muito duro contra ele, baseado em dezenas de depoimentos, meses de trabalhos parlamentares, documentos e fatos amplamente divulgados pela imprensa. Um relatório que o acusa de atuar deliberadamente em prol da disseminação da Covid no Brasil, uma doença que matou mais de 600 mil pessoas no país. O relatório acusa Bolsonaro de sabotar medidas de isolamento social e o uso de máscaras, de retardar a compra de imunizantes e prevaricar ao saber de supostas irregularidades no caso Covaxin. E por isso, o parecer do relator Renan Calheiros pede o indiciamento de Bolsonaro por suspeita de 9 crimes: epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação e crimes de responsabilidade e contra a humanidade. E mesmo assim, o Bolsonaro continua insistindo em difundir desinformação sobre a vacina, de colocar a sua segurança em dúvida, algo que a gente acompanhou ao longo da pandemia toda e que está lá citado no relatório da CPI. O Bolsonaro atacou e atrasou a vacinação desde que ela começou a surgir como uma possibilidade para o país. Em 2020, ele recusou ofertas de compra de milhões de doses da Coronavac feitas pelo Instituto Butantan, ligado ao governo do seu ex-aliado e hoje desafeto político João Dória, do PSDB de São Paulo. Ele também chegou a comemorar nas redes sociais a suspensão dos testes da vacina, motivada pela morte de um voluntário que depois se confirmou não estava ligado ao imunizante. Ignorou propostas da Pfizer para vender vacinas ao governo brasileiro ainda em 2020. Descredibilizou essa vacina, falando que a fabricante não se responsabilizaria por supostos efeitos colaterais e que, abre aspas, se você virar jacaré, é problema seu, fecha aspas. Ele postergou até o último minuto a divulgação do Programa Nacional de Imunização. Incentivou o ministro Marcelo Queiroga a tirar adolescentes do plano de vacinação, sem ter qualquer evidência científica para isso. Diz não ter se vacinado até agora e por isso passou por constrangimentos em sua visita a Nova York em setembro, quando foi proibido de entrar em ambientes internos por não estar imunizado. Na via inversa, a população brasileira mostra confiar na vacina. Em julho, o Datafolha publicou uma pesquisa dizendo que 94% dos brasileiros tinham se vacinado ou pretendiam se vacinar contra a Covid. A gente está chegando no fim de outubro com 51% da população com o esquema vacinal completo. E é isso que tem diminuído de forma consistente os números de casos e mortes no país, apesar de tanta propaganda falsa jogando contra, propaganda veiculada pelo presidente da República.
A gente vai falar aqui de novo do Facebook, mas por outro motivo. Dezenas de reportagens denunciando condutas da empresa vêm à tona desde 22 de outubro, sexta-feira. São os Facebook Papers que o redator César Gaglione vai explicar aqui pra gente. César, do que se trata esse caso? O Facebook Papers é uma série de reportagens publicada por um consórcio de 17 veículos de imprensa. Assim como muitas outras grandes investigações jornalísticas, o nome é uma referência ao Pentagon Papers, um documento de 14 mil páginas que foi publicado pela imprensa americana em 1971 e que mostrava que o governo americano sabia que não era possível ganhar a guerra do Vietnã. Essas reportagens foram feitas com base em dezenas de milhares de páginas de documentos internos do Facebook, que foram cedidos aos veículos do consórcio por Frances Haugen, uma ex-funcionária da empresa que decidiu virar uma whistleblower, ou, em português, soprar o apito para mostrar que tinha uma coisa errada ali. As reportagens mostram que o Facebook sabia de problemas como o uso de dados dos usuários, campanhas de desinformação, disseminação de discurso de ódio e o impacto negativo das redes sociais na saúde mental de adolescentes, mas decidiu ignorá-los. Por enquanto, nada do que mostram os documentos pode ser considerado crime, mas a cobertura da imprensa e a repercussão entre os usuários questionam a conduta ética do Facebook. E por que essa investigação chama atenção? O Facebook Papers deve aumentar a pressão pública que o Facebook vem sofrendo desde 2016, quando os Estados Unidos elegeram Donald Trump como presidente e ficou provado que uma campanha massiva de notícias falsas e desinformação dentro do ambiente da plataforma ajudou a alavancar o resultado do pleito. A pressão deve aumentar não só para o Facebook, mas também para as outras 4 integrantes do grupo conhecido como Big Five, as maiores empresas de tecnologia do mundo. Além do Facebook, fazem parte desse topo da pirâmide o Google, Apple, Microsoft e Amazon. Segundo analistas de mercado, o Facebook Papers deve consolidar um, abre aspas, ponto de não retorno, fecha aspas, para as plataformas, que devem passar por sabatinas públicas cada vez mais intensas, tanto pelos usuários quanto pelos órgãos reguladores. Valeu, César. O texto dele você encontra em nexojornal.com.br. Militares deram um golpe de Estado no Sudão e o primeiro-ministro do país foi preso. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os militares do Sudão deram um golpe de Estado na manhã de segunda-feira, dia 25 de outubro. Eles prenderam o primeiro-ministro, além de membros do primeiro escalão do governo e líderes dos partidos políticos. Emissoras de rádio e de TV foram ocupadas e o sinal de internet foi derrubado. Nas ruas, esses militares montaram postos de controle e fecharam o aeroporto da capital Khartoum. Pelo menos 3 pessoas morreram e 80 ficaram feridas. Esse golpe interrompe um delicado processo de transição democrática que estava em curso no país. Depois de ter passado 30 anos sob a ditadura de Omar al-Bashir, o Sudão construiu, em 2019, um acordo entre adversários políticos que estabelecia um governo provisório de transição e marcava uma eleição nacional para o ano que vem. Esse acordo dava um pouco de espaço a cada facção política e militar, mantendo um espaço de convivência e de negociação enquanto a eleição não chegava. Nesse acordo foi criado um conselho de transição com membros civis e militares. Esses membros do conselho escolheram um primeiro-ministro. Nada disso aconteceu com eleição direta, mas era uma forma de o país se preparar para poder votar em 2022. Agora, tudo isso caiu por terra. Os militares que tomaram o poder colocaram as autoridades civis em prisões, seja em cadeias ou em prisão domiciliar. As eleições que seriam no ano que vem foram postergadas para 2023, mas a verdade é que agora ninguém sabe se elas de fato vão acontecer. É mais um capítulo na tumultuada história política do Sudão, um país que sobreviveu a uma interminável guerra civil, teve seu ditador condenado por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional e que parecia avistar um horizonte mais tranquilo. Do poço sem fundo de desinformação alimentado pelo presidente, passando pelo Facebook Papers e chegando no golpe militar no Sudão, durma com essa. Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.